Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui do Novo Mercado. Eu me chamo Ícaro de Carvalho. Se você está assistindo essa aula através de uma gravação, não importa o dia, horário, a data estelar, nosso tema de hoje é: você vai aprender finalmente da melhor maneira que você viu na sua vida, isso eu garanto, os 6 gatilhos mentais. Diretor, qual é o número da aula de hoje? 230? 225. 225? Eu já estou no futuro, então. É o seguinte, na aula 225 a gente vai falar sobre os gatilhos mentais. Primeira coisa que você vai falar comigo é: olha, que iluminação legal que ficou aqui no meu braço, ó. Parece coisa da produção, mas não, é só um tablet mesmo. A primeira coisa que vocês vão pensar e me perguntar, logicamente, é: Ícaro, o Novo Mercado é uma empresa de marketing digital, é uma escola de marketing digital. Vocês têm 225 aulas. Por que você deixou para a aula de número 225 falar sobre gatilhos mentais? Se a maior parte das escolas e dos cursos de marketing digital falam sobre o tema logo no começo, por que você deixou tão para frente? Eu vou ser sincero com vocês. Eu achava o tema meio bobo. É um tema que você compra aquele livro do Cialdini, Armas da Persuasão, e tá lá. O livro tá divididinho, certinho, em 6 gatilhos mentais. E eu sentia, de alguma maneira, que era um conteúdo meio bobo. Ah, sei lá, eu vou fazer gatilhos mentais, o que todo cursinho de marketing digital que fica vendendo hack, que fica vendendo bobagem, ensina. Eu tinha até um pouco de vergonha de falar gatilhos mentais. Só que eu percebi que ao longo da minha vida, eu ganhei muito dinheiro e fiz muitas campanhas bem-sucedidas utilizando gatilhos mentais o tempo todo. E que não dar uma aula sobre gatilhos mentais para vocês era uma crença limitante minha. Talvez por ver sempre marqueteiros que eu condeno, que pregam esse viver fácil na internet, ganhar dinheiro ainda que você não saiba ligar o computador, por ver sempre essa molecadinha vendendo, falando sobre gatilhos mentais, eu nunca quis falar a respeito. Até que ontem, no banho, eu estava pensando qual seria o tema da aula de hoje. E eu fiz as pazes comigo mesmo e com o meu espírito e decidi: por que não falar sobre gatilhos mentais? Então eu decidi criar a melhor aula sobre gatilhos mentais que provavelmente vocês verão com 1 hora de duração. É claro que se eu fizesse um curso inteiro sobre gatilhos mentais, seria algo muito mais completo. Mas eu vou tentar resumir para vocês numa espécie de aula como a 141, que eu falo sobre as 5 camadas do conteúdo. Temas comuns que as pessoas tratam, mas de uma maneira estilo Novo Mercado, né? Vamos falar dos gatilhos mentais de uma maneira que vocês não veem geralmente. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam e façam é impossível em 1 hora transmitir o conteúdo de um livro. Então eu recomendo para vocês que comprem o livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Se alguém puder escrever aí, Armas da Persuasão no chat, Robert Cialdini, eu agradeço. Agora, se você já tem esse livro, ótimo. Vamos pegar esse conhecimento que você tem no livro e vamos apresentar uma teoria nova. Geralmente o Robert Cialdini ele fala sobre os gatilhos mentais sob o ponto de vista psicológico da coisa. Olha, é assim que funciona no seu cérebro. Olha, é assim que ele age no seu comportamento. Olha, é assim que ele condiciona a sua ação. Vamos falar sobre... Eu estava falando de 5, né? Vamos falar sobre os 6 gatilhos mentais de uma maneira um pouquinho diferente. Em que momento ele funciona melhor no seu marketing? Maravilha? Tenho certeza que será uma aula aí muito útil para vocês. Tenho certeza que vocês vão aprender bastante. E qual é o benefício que vocês terão depois dessa aula? Vocês vão aumentar as conversões de vocês. Vou começar a aula falando sobre isso. Como é que aumenta a conversão e como é que baixa custo de conversão, utilizando os gatilhos mentais da maneira correta. Vocês vão conseguir trazer mais gente para a live, para os eventos e desafio que vocês fizerem.
vocês vão ter uma mensagem que ecoa mais nas redes sociais e vocês vão ter uma taxa de compra maior. Maravilha? Vem para o quadro branco aqui comigo, diretor. Vamos lá. 6 gatilhos mentais. Vamos trabalhar cada um deles, ok? Reciprocidade, escassez, autoridade, deixa eu escrever aqui que o bagulho tá muito feio. Compromisso, empatia, aprovação social. Como é que as pessoas geralmente ensinam sobre gatilhos mentais? Elas falam um pouquinho sobre cada um deles, e eu não vou deixar de falar um pouquinho sobre cada um deles, porque senão vocês não vão entender. Mas depois eu vou mostrar como os gatilhos mentais, mais importante do que o efeito que eles causam, é que, dependendo da maneira correta que você utilize, dependendo da maneira que você utilize o seu gatilho mental, correta ou não, da maneira correta ou não, ele pode funcionar pra caramba ou ele pode ser completamente desperdiçado. Qual é o gatilho mais poderoso dos 6? Qual é o gatilho que gera o efeito mais forte dos 6? Robert Cialdini diz que é o gatilho da reciprocidade. Será? Será que a qualquer momento que você utilize o gatilho da reciprocidade, ele é o mais forte? Eu te garanto que não. Dependendo da hora que você use o gatilho da reciprocidade, ela pode te render muitos frutos ou ela pode ser completamente desperdiçada. O meu gatilho preferido é a escassez. Mas se você usar a escassez fora de uma abertura de carrinho, não serve para nada. A escassez é muito forte em um período muito pequeno do seu tempo, que é quando as vagas estão abertas, entre a abertura e o fechamento da vaga. A reciprocidade é um gatilho muito forte, mas que só funciona se for utilizada um pouco antes de você fazer o pedido. Utilizar a reciprocidade após o momento de compra é jogar a reciprocidade fora. Então a primeira coisa que vocês têm que aprender é que um gatilho mental, ele é formado de 2 elementos. Ele requer 2 elementos para funcionar. Um gatilho mental, ele causa um efeito. Gatilho mental causa um efeito no comportamento e no pensamento do lead, mas o gatilho mental, ele pede pelo timing correto. O gatilho mental pede pelo timing correto. Gatilho mental utilizado fora do timing não serve para nada. Vou mostrar para vocês. Utilizar reciprocidade depois do carrinho fechado não serve para absolutamente nada. Reciprocidade nada mais é do que um recurso para ser utilizado antes de você pedir algo. Você entrega alguma coisa e logo depois você pede outra. Utilizar escassez antes do carrinho abrir. Pessoal, faltam 4 dias para nós começarmos o nosso desafio. Não quer dizer nada. 4 dias para começar o desafio não quer dizer nada. Você não perde nada. Autoridade. Utilizar a sua autoridade após um e-mail de as vagas estão encerradas, não quer dizer nada. A autoridade tem que ser demonstrada antes.
E digo mais, utilizar a autoridade no meio de uma régua de relacionamento. O cara te conheceu, o cara se inscreveu, o cara fez o desafio, o cara tá na metade do desafio, aí na metade do desafio você vai lá e faz um e-mail e dispara para ele contando toda a sua história, onde você apareceu, entrevistas que você deu. Não quer dizer nada, o timing é péssimo. Aonde tem que ser usada a autoridade? Logo no início do relacionamento. Cara, seja bem-vindo ao Novo Mercado, a escola de negócios digitais que mais cresce no Brasil. Nós temos mais de 45 mil alunos que passaram pelos nossos bancos digitais no ano de 2020. Nós temos mais de 30 mil alunos correntes, pagantes e ativos. Nós temos tantos e tantos projetos. Nós temos esses e esses resultados. Eu já dei entrevista aqui, já participei desse evento aqui. Quero te ensinar a ter sucesso no seu negócio, independentemente de que negócio seja, desde que você utilize a internet como meio principal de comunicação. Legal. Nem sabia direito quem era esse cara aí. Pensei que ele só fazia meme no Instagram. Beleza, eu vou ficar, eu vou acompanhar. Parece que ele sabe do que ele está falando. A autoridade pede um tempo correto. Então, um gatilho mental, ele tem um efeito correto, mas para o efeito correto ser gerado, ele precisa de um timing correto. Quer dizer que se eu errar o timing, Ícaro, não funciona? Não quer dizer. Pode ser que ele não funcione, mas pode ser que ele tenha simplesmente o efeito diluído. Ao invés de fazer um grande efeito, um grande estrondo, pode ser que funcione meia boca. Empatia. Quem aqui não concorda comigo de que a empatia é fundamental, principalmente em redes sociais? As pessoas não acompanham quem elas não gostam, pessoas acompanham pessoas não acompanham novelas chatas, deve haver trama, deve haver aproximação, estratégia nós contra eles, inimigo oculto muito claro. Se eu usar a empatia no dia da primeira live do meu desafio, eu estou usando um timing péssimo. Porque a primeira live do meu desafio deve ser uma live onde eu mostro a minha história profissional, a minha tese, a minha big idea e como isso dialoga com a sua realidade. Eu não tenho que ficar gastando tempo precioso dessa live, 40 minutos, 50 minutos. Eu não tenho que gastar 20 minutos da minha live tentando fazer você gostar de mim. Não é na live que eu faço você gostar de mim. Eu faço você gostar de mim nos stories, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Sendo disponível, sendo engraçado, sendo caridoso, sendo legal, sendo leal, sendo honesto. Você gosta de mim todos os dias. Quando você entra numa live, você já tem que gostar de mim. Ai, quero como ser arrogante se eu não gostar de você. Eu falhei. Se você entra numa live e você não gosta de mim, eu falhei. Porque dificilmente você vai comprar de mim. Porque nós compramos de quem nós gostamos. A empatia é importante como um fator gerador de compra? Importantíssimo, desde que você use na hora correta. Se você usar empatia antes ou depois da hora correta, vai ter um efeito bem pior. Aprovação social. Olha aqui, nós temos um aluno chamado Enzo, e eu que comprei mesmo falando mal dos Enzos. Eu tenho uma resposta muito boa para isso. Você nunca se sentiu pessoalmente agredido. Quando eu falo mal de Enzos, eu tenho certeza que você olha os exemplos que eu uso e fala, isso não dialoga comigo. Eu não sou esse cara. Não é sobre mim que ele está falando. Não é contra mim que ele está dizendo essas coisas. Então seu nome não deixa de ser só uma piada, só uma brincadeira. Meu pai, quando ele dirigia e passava uma mulher estava fazendo baliza, e ele ficava nervoso, ele falava, ô, Dona Maria. Isso daí dá um problemão hoje em dia, né? Eu aposto que uma Maria que esteja andando na rua não vai ficar nervosa. Porque ela fala, bom, não é comigo que ele está falando, é com aquela outra moça. Então, agora, se eu estivesse fazendo uma live e fizesse uma crítica direta a você, olha, esse rapaz aqui, esse idiota aqui, que está mandando mensagens, que está fazendo não sei o quê, duvido que você tivesse comprado. Você iria falar, não, quem que é você, seu grosso? Não importa o que você saiba, não importa a qualidade do seu conteúdo, não importa aquilo que você tem para me apresentar. Se você é esse canalha, eu não me importo com o que você tem a dizer. Então, o gatilho, ele tem um efeito, mas ele pede por um momento.
Ele pede um timing. Aprovação social é a mesma coisa. Se você utilizar a aprovação social no momento errado, você perde todo o punch, todo o poder emocional que ela gera. Mas não adianta eu ficar falando sobre isso se vocês não souberem o que é cada uma dessas coisas. Vocês só vão entender o que é cada uma dessas coisas com profundidade quando vocês lerem o livro do Robert Cialdini, porque não dá para passar 300 páginas aqui em 1 hora de aula. Mas eu vou tentar resumir aqui. Eu vou tentar resumir isso daqui para vocês de maneira que fique compreensível. Vamos lá. Por que Robert Cialdini diz que o gatilho da reciprocidade é o gatilho mais importante? Vou dizer da maneira mais simples possível. Porque ele fez um monte de estudos, ele é um investigador, ele é um cientista, e após tantos estudos ele percebeu que a forma mais fácil, mais certa de você conseguir fazer uma pessoa realizar uma ação que você pretende é dando um presente para ela antes. Ele usa alguns estudos que comprovam isso. Em um dos estudos, ele coloca algumas pessoas dentro de uma sala e elas estão se preparando para fazer uma prova para conseguirem um emprego. E e um dos funcionários, um dos concorrentes, ele não tem uma caneta, de propósito, né? E antes da prova acontecer, ele se levanta e vai pegar uma garrafa de Coca-Cola. E ele pergunta pro concorrente dele: cara, eu vou pegar uma Coca-Cola. Você quer uma Coca-Cola? No outro cenário, ele nem pergunta. Ele vai, compra a Coca e volta com 2 garrafas. E entrega uma garrafa pro concorrente. Logo depois, ele pergunta: cara, eu esqueci a minha caneta. Você tem uma caneta para me emprestar? E Cialdini percebia que havia um aumento de chances dessa pessoa dar uma caneta, ajudar um concorrente, se ele tivesse recebido uma Coca-Cola antes, ele recebeu alguma coisa antes. Estudo número 2. Cialdini percebeu que as soluções encontradas pelas empresas americanas que pediam doações, empresas religiosas, Cruz Vermelha, era enviar no pacote, no e-mail, no mailing deles, na carta que eles pediam dinheiro. Não adiantava falar: olha, nós somos da Cruz Vermelha, nós ajudamos tantas crianças, tantos velhos, as pessoas que estão passando necessidade, por favor, nos ajude, isso é muito importante. Mas quando eles enviavam dentro da carta uma medalhinha de santo, uma medalhinha da sorte, e falava para a pessoa: isso é seu, pode ficar para você. Essa medalha, ela vai te dar sorte, ela vai te abençoar. Se você quiser, você pode pagar o boleto, acho que era $35, e esse boleto vai ajudar muita gente. Mas se você não quiser, não tem problema. Sinta-se abençoado da mesma forma. Muito obrigado. Ele percebeu um grande aumento do número de pessoas que pagavam o boleto. A minha esposa recebeu essas medalhinhas e ela pagou o boleto. E eu falei: por que você pagou o boleto? A resposta dela, sem pensar, foi: não, porque eles me deram essas medalhinhas, né? O preço deve ser mais ou menos o mesmo. A medalhinha deve custar R$1. Mas por quê? Porque as pessoas tendem a fazerem algo logo depois de terem um favor feito para elas, tenham elas pedido ou não. O que significa isso? Se existe um momento em que você deve pedir alguma coisa para alguém, esse momento deve ser precedido de alguma coisa que você dá para ela. Vamos lá. Quando usar a reciprocidade? Forma mais simples possível. Quando usar a reciprocidade? Antes de qualquer CTA.
Qualquer coisa que você queira fazer, que possa irritar as pessoas, que possa cansar as pessoas, que possa incomodar as pessoas, você dá algo antes para ela. É assim que nós ativamos a reciprocidade da melhor maneira possível. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo. Você está fazendo um evento, um desafio, e tem sua página de vendas, um vídeo seu falando alguma coisa, e você quer que a pessoa coloque o nome dela, o e-mail dela e se inscreva. Como é que você aumenta essa taxa de inscrição? Você coloca aqui, ó, no corpo do texto, no centro do texto, uma mensagem. Você já ganhou. A primeira aula do nosso desafio é gratuita e ela já está disponível para você. Coloque o seu nome, e-mail e receba a sua aula grátis agora mesmo. Aula grátis agora. Você já ganhou. Agora essa simples página, ela deixa de ser deixe o seu nome e o seu e-mail para não perder o nosso evento. O cara pode colocar num papel o lembrete. O cara pode ativar o lembrete eletrônico. Agora cara, eu estou te dando uma aula nossa de graça. Confio tanto no meu trabalho que eu deixo você assistir a nossa aula e você vai gostar, e você vai ficar, e você vai comprar. Reciprocidade se faz quando, instantes antes de você pedir alguma coisa para alguém. Outro momento de reciprocidade clássico, over delivery. E vocês veem que o novo mercado usa muito over delivery. A gente vai fazer uma venda. Olha, nós vamos vender aqui um curso. O que eu viro? Eu falo, pessoal, vocês vão ganhar 2 masterclasses de graça que não estavam no cronograma, que não estavam programadas, que vocês já não sabiam. Ou uma coisa que eu gosto de fazer para aumentar o NPS. Olha lá o Jonatas falando, caramba, que visão diferenciada, li o livro e nunca tinha pensado nisso. Por quê? Porque o livro é feito sob o ponto de vista de um cientista, de um investigador. O que a gente está fazendo é pondo uma versão prática daquela ciência dentro do dia a dia do mercado digital. Então, o que eu gosto de fazer para aumentar o NPS? Presta atenção, olha a reciprocidade sendo usada agora, não antes da compra, mas depois da compra. Imagine que eu estou vendendo algo por R$ 997. Existe um grande problema em vender algo de R$ 997, que são os 7 dias de garantia. Quando você vende algo de R$ 79, como a gente vende, 7 dias de garantia é ok, é R$ 79. Não vai mudar muita coisa. Mas 997 não. 997 se o seu filho passa mal, se você bateu o carro, se você esqueceu de pagar um boleto, se a fatura do cartão veio mais alta, você pede o reembolso e paga o que você está precisando, porque R$ 997 é um valor já relativamente mais alto. O que as pessoas pensam quando elas vão comprar algo de R$ 1.000, de R$ 500, de R$ 600, de R$ 2.000? De acordo com o Hotmart, qualquer infoproduto acima de R$ 300 já é considerado um infoproduto caro, não é? Para o brasileiro. O que as pessoas pensam quando elas veem um produto desse valor? Elas começam um processo... Presta atenção nisso aqui agora. Quando você vai comprar um produto que você julga caro, você começa um processo racional de conversa interna. Eu preciso disso agora? Eu posso pagar por isso? Vale a pena? Eu vou obter retorno? É o momento certo? Vai comprometer a minha renda? Um monte de perguntas. Em algum momento você decide comprar. Quando você compra o produto, você acabou de pagar, você acabou de passar, automaticamente a conversa interna muda. Você passa a conversar do tipo, será que vale a pena mesmo?
Será que valeu a pena mesmo? Eu vou assistir a primeira aula, vou ver se vale a pena mesmo. Nossa, mas puto, assisti a primeira aula, a segunda, eu acho que 997 pode ter ficado caro mesmo. Você começa a dialogar. O que eu gosto de fazer, eu tenho 10 módulos para entregar. Eu faço a minha oferta, 997, mas eu entrego só 8. Pô, Ícaro, mas você está entregando menos curso pelo mesmo preço? Na verdade, eu vou entregar tudo. Só que ao invés de entregar, ao invés de pedir, ao invés de fazer CTA, pagamento e entrega, porque a partir daí, quando ele recebe o curso, ele só fica ali dialogando com ele mesmo para ver se vale a pena ou não. Eu gosto de fazer CTA, pagamento, entrega, só que eu faço uma entrega parcial. E aí eu faço o over delivery. Então o cliente fez a compra, ele ganhou 8 módulos. E eu pego os 2 módulos que já estavam feitos após a compra dele, que não foram utilizados para o convencimento dele. E eu digo o seguinte: pessoal, é o seguinte, acabei de decidir que vou fazer mais 2 módulos porque vocês pediram. O Falcão tá perguntando, pessoal, sou novo aqui, o que é CTA? CTA é Call to Action, quando você fala compre agora, se inscreva aqui, reserve o seu lugar, ative o seu lembrete. CTA é toda a ordem que você dá para sua audiência, é toda a ordem. Então eu dou uma ordem. Pessoal, vocês querem comprar um curso de copywriting por R$ 997? Eu entrego o curso inteiro. Dentro do curso já teria um módulo perdendo o medo de falar em público. Só que eu não vendo ele. Eu entrego o curso de copywriting completo. 2 dias depois, eu anuncio que todas as pessoas que compraram o curso ganharam perdendo o medo de falar em público. Por quê? Porque na hora que esse cara tá no conflito, pensando se vale a pena ou não, chegou mais material novo. Ele se sente em dívida, porque está recebendo material que ele não pagou em tese, e o cérebro dele não processa que ele já pagou por esse material, porque, enfim, não foi o que ele comprou na oferta inicial, né? Ele recebe mais material para investigar, para ver a qualidade, é um outro tema, ele ganhou 2 em 1. E tudo isso é um grande processo de satisfação para que o chargeback seja menor. Então existe um momento para você utilizar a reciprocidade. E esse momento é antes de um grande pedido, e você usa antes de um grande pedido para aumentar a conversão. Se inscreva, eu estou te dando algo de graça pela sua inscrita. Compre, eu estou te dando algum bônus nesse momento. Ou após uma compra, para diminuir cancelamento, churn e chargeback, ou para aumentar o NPS do cliente. Você comprou, não esperava, ele te deu uma coisa a mais. Você comeu no Outback, passou por aquela experiência de comer bastante, de comer gostoso, mas agora você está sentado sabendo que a conta vem, que o Outback é mais caro, aí o garçom chega e te traz vários chocolatinhos. Ele vem e te traz um pãozinho com um chocolatinho e fala que foi cortesia. E aí você é amaciado bem na hora que ele fala, gostou dessa cortesia? Tá aqui o valor da conta, pode pagar. Ou você usa reciprocidade antes, ou você usa reciprocidade depois. Antes é para aumentar a chance do cliente comprar. Depois, diminuir a chance dele pedir devolução ou aumentar o NPS dele, que é o índice de satisfação. E não é só isso, é o tempo todo. Quando você vai ao McDonald's e você vai fazer uma compra e ele fala para você que a próxima custa metade do preço. Ou quando um garçom te entrega... a gente sofreu uma reciprocidade agora. A gente sentou eu, o Brunão e a esposa dele, a Marina, e a gente foi pedir uns rodízios.
E aí o rodízio meio que... O rapaz que estava servindo veio meio... Talvez fosse o primeiro dia dele, né? Ele veio todo atrapalhado. A gente começou a se sentir incomodado quando o primeiro barco chegou. Ele estava com sushis especiais que a gente não tinha pago. E aí o garçom falou, olha, isso daqui foi cortesia do chefe. Automaticamente todo mundo ficou bem. Ah, puta, legal. É plenamente possível manipular o sentimento das pessoas simplesmente através de um sistema de pequenos gatilhos. Você paga um negócio para a pessoa, dá uma cortesia que ele não espera, faz um agrado que não estava esperando. O cliente vem nervoso, você dá alguma coisa para ele, devolve o dinheiro imediatamente. Nesse caso, a compra não poderia ser recuperada de forma alguma, não é? Então você já faz da maneira mais rápida possível. Às vezes o cara fica feliz e no final ele volta. A reciprocidade deve ser usada da maneira correta. Após a reciprocidade, nós temos a escassez. A escassez é o meu gatilho preferido. A escassez eu acho que é o que mais me deu dinheiro em toda a minha vida. Eu brigo sempre com todo mundo que quer que eu tire toda a escassez do novo mercado. O Fábio aqui, que trabalha com marketing com a gente, é o único que me defende sempre. Porque marketing tem que gerar, né? Ele fala, não pode mexer na escassez. O que é escassez? É uma grande pressão de compra, é uma grande pressão de ação para que o lead faça algo. Como essa pressão acontece? Geralmente através de tempo ou de número de vagas. Quando a escassez deve ser utilizada? Ela deve ser utilizada de maneira rápida, forte e violenta. Então não existem 30 dias de carrinho. Existem 7 dias de carrinho. 3 dias de carrinho, 24 horas de carrinho. Por quê? Porque se o ser humano pensa demais, ele não age. Se você falar assim, pessoal, comprem o TPD. Quando? Quando vocês quiserem. Quando vocês bem entenderem. Qual é o resultado? Se você pode comprar o curso a qualquer momento, você não precisa, presta atenção nisso. Se você pode comprar algo a qualquer momento, você não precisa comprar em nenhum momento. Se você pode comprar algo em qualquer momento, você não precisa necessariamente comprar algo em nenhum momento. Você pode comprar alguma coisa a qualquer hora. O que você vai comprar agora? Então surgiu um imprevisto. Vamos resolver o imprevisto antes. Material escolar. Vamos resolver antes. Bati o carro. Vamos resolver antes. Pane seca, esqueci o combustível. Vamos encher o tanque antes. Tudo se torna uma prioridade porque você pode comprar aquele produto a qualquer momento. Se você pode comprar aquele produto a qualquer momento, você não precisa comprar ele nunca. Quando a escassez é utilizada instantes antes da compra. Ícaro, mas você não pode utilizar a escassez para pedir para as pessoas se inscreverem no desafio, se inscreverem numa página numa landing page para que elas recebam meus funis de e-mail? Pode, mas a escassez é algo tão bom, a escassez é algo que funciona tanto, que eu prefiro utilizar a escassez apenas no momento que eu peço dinheiro para alguém. Por quê? Para que eu possa focar 100% da minha energia nisso. Se eu estou sempre gritando, eu nunca estou gritando. Você já viu aquelas mães que estão sempre ameaçando o filho, que vão bater nele, gritando com ele, e chega uma hora que o grito nem faz mais sentido? Ela começa a gritar, eu vou te matar, eu vou te matar. O moleque nem tem medo mais, porque ela fala que vai matar o moleque o dia todo. A escassez tem que ser rápida, forte, pressão, e não pode ficar repetindo o tempo todo.
Quando você usa a escassez instantes antes da compra. Então imagine que eu tenho um desafio de 7 dias de carrinho. 7 dias de live. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º, eu vou anunciar a abertura do carrinho. Aqui eu falo de escassez pela primeira vez. Daqui a 7 dias, o carrinho fecha. Antes do 7º, eu não falo nunca de escassez. Eu não falo que eu vou abrir carrinho, eu não falo que eu vou vender, eu não falo quanto tempo vai durar, eu não falo que vai ser pouco. Aqui eu falo, pessoal, são apenas 120 vagas. E os primeiros que comprarem, vão ganhar X, Y ou Z. Os primeiros 30. E os outros vão comprar o curso, já é um presentão, porque depois ninguém vai comprar mais. Da mesma forma que você usa a reciprocidade antes e depois da entrega, antes para aumentar a conversão, depois para aumentar o NPS e desestimular o chargeback, da mesma forma você utiliza a escassez. A escassez antes para gerar a compra. A escassez depois, para reforçar o quão legal, o quão bom, o quão inteligente você fez em comprar. Vou dar um exemplo para vocês. Mente blindada. Alguém aqui assistiu Mente Blindada? Alguém aqui comprou Mente Blindada? Vamos ver, a gente tem um delayzinho no chat, né? Quero saber se alguém aqui comprou Mente Blindada. Daqui a pouco vai aparecer alguém falando aí, eu comprei. Eu vendi o Mente Blindada, agora eu quero ver se o diretor gosta de trabalhar nessa empresa mesmo. Diretor, quando a gente vendeu o Mente Blindada? Fevereiro. Você tá só falando qualquer coisa, né? Estou. Olha lá, estão falando, alguém lembra quando a gente comprou? Olha lá, o Elinísio comprou, a Larissa comprou, a Luciana Luna comprou, e olha o que a Marília Melo falou. O meu sonho de consumo. Quando eu vendo um produto e digo que eu não venderei mais, presta atenção nisso daqui. Olha lá, a Júlia falando, eu queria. A Aline falando, eu gostaria. A Lohana falando, queria ter comprado. Quando eu vendo um produto e digo que não vou vender mais, todos aqueles que compraram, quando lembram que ninguém mais vai comprar, eles ficam felizes. Porque o ser humano gosta de ter o que os outros não têm. Então, se eu faço um produto, empacoto ele, chamo ele de Mente Blindada e vendo 5.000 deles, eu tenho 5.000 clientes que estarão satisfeitos para o resto da vida, porque eles têm algo que os outros não têm e que ninguém terá. Ainda que eu empacotasse um outro produto muito parecido com Mente Blindada e chamasse de Bolso Blindado e vendesse mais 5.000, 8.000, essas pessoas também estariam felizes. Porque elas têm o que ninguém vai ter também. E aí, ao invés de ter 13.000 clientes, alguns satisfeitos, outros insatisfeitos, e a maioria indiferente, comprei e não vi. Agora eu tenho 13.000 clientes plenamente satisfeitos. Plenamente satisfeitos. Porque todo mundo tem o que ninguém tem. E aí eu vou dizer, o que acontece com o produto quando eu vendo um produto que não será mais vendido? Os alunos assistem até o fim. Por que não adianta você comprar o produto e não ver?
É uma droga. Eu quero que vocês vejam o que eu vendo. Ah, Ícaro, mas para você tanto faz. Você já ganhou o dinheiro. Que diferença faz? Quando você compra algo e consome algo, você se torna mais inteligente, você fala melhor do produto, você recomenda o produto para os outros, você elogia. Imagine que você está falando com seu amigo. Nossa, eu assinei o novo mercado do Ícaro, cara, baratinho, né? E o teu amigo fala assim, puta, cara, você começou a fazer? É legal? Você fala, ah, nem comecei ainda, nem abri. Qual é a chance desse cara querer virar aluno também? Nenhuma. Um cliente que não consome é um cliente que não indica. O que eu quero é que vocês consumam e eu quero que vocês indiquem. Quando vocês sabem que tem um curso que só vocês têm, vocês vão ver. É lógico que vocês vão ver, porque a primeira sensação é: puta, eu tenho uma coisa aqui na mão que os outros não têm, deixa eu ver se valeu a pena mesmo. Então a escassez ela pode ser utilizada para você comprar e a escassez pode ser utilizada para você tornar aqueles que compraram pessoas extremamente felizes e satisfeitas com a decisão de passar o dinheiro delas para vocês. O cara te paga e te paga feliz. E se sente esperto porque ele tem algo que os outros não têm. Porque ele foi remunerado, você deu algo para ele, quando você pediu ele atendeu, então você honrou ele e agora só ele tem. Qual é o problema? Você mentir, você ficar tentado. Ah, Ícaro, eu falei que não ia vender, mas puta, as chances são tão boas, eu vou vender só mais uma vez. E aí você começa a derrapar. Então a escassez ela também tem um lugar muito certo dentro do momento do marketing. E é muito pequena, a escassez é muito pequena. A escassez ela é muito forte. Ela é que nem o turbo de um jogo de corrida. Ele explode, sai aquele fogo ali, o carro acelera pra caramba, mas ele dura pouco tempo, né? A escassez é a mesma coisa. A escassez é um grande turbo. Você está vendendo. Você vende lá. Você está vendendo seu curso, 700, eu vou colocar um número menor para fazer mais sentido para vocês. Vocês vendem 20 cursos, 22 cursos. Aí o que acontece? Chegam nas últimas 24 horas. Aqui, vocês já começam a perceber o aumento. Vocês acabam vendendo 108 cursos no último dia. Desses 108, uns 40 você vendeu nas últimas 3 horas. Por quê? Que é a escassez gritando. É a escassez falando, ó, vai acabar, 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 vai acabar. Puta, vai acabar, é verdade. Então a escassez é isso. Por isso que não existe carrinho de 30 dias. E sabe o que é engraçado? Você faz um lançamento com um carrinho de 30 dias, você faz o mesmo lançamento com um carrinho de 14 dias, você faz o mesmo lançamento com um carrinho de 7 dias, você faz o mesmo lançamento com um carrinho de 48 horas. Posso falar uma coisa para vocês? É o mesmo produto, é o mesmo preço, é a mesma quantidade de tráfego envolvido. Os valores são muito parecidos. Você faz um carrinho de 30 dias, você vai vender no começo, no primeiro dia e nos últimos 2. Aí você vai vender, sei lá, 180 mil. Se você fizer um carrinho de 14 dias, você vende o quê? 180 mil. Você faz um carrinho de 7 dias, você vende o quê? 160 mil. Você faz um carrinho de 48 horas, você vendeu o quê? 150 mil. Às vezes você vende até os mesmos 180. Às vezes você vende até 200 mil. A Lara só faz carrinho de 2 dias. O Perini faz carrinho de 1 hora, 2 horas. O Sobral faz carrinho de 1 dia. Vocês acham que eles são burros? Ou você acha que o Sobral faturou, sei lá, 2 milhões? Você acha que ele no carrinho de 1 dia? Você acha que ele tivesse feito, então, 7 dias, ele estava fazendo 14 milhões? Não, ele estaria fazendo algo muito parecido. Ele estaria fazendo algo muito parecido. E o que as pessoas não entendem é que tanto o Sobral quanto o Perini, eles usam a escassez de vagas limitadas. Qual que é o perde-ganha?
Qual que é o perde e ganha? Vaga limitada, o que você perde? Vou ser bem sincero com você. Você perde menos dinheiro. Você perde dinheiro. Vagas limitadas você perde dinheiro. O Sobral poderia fazer 3 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões se não limitasse as vagas. Principalmente nessas vagas de 15 minutos. Só que o que você ganha com vagas limitadas? Você ganha confiança. Não que o Sobral precise de confiança. Mas para quem tá começando, que eu tô começando, caramba. Eu sempre falo assim para as pessoas, eu tô começando, é o meu primeiro carrinho e eu tô com muito medo. Medo de não vender nada. Medo de zerar. Presta atenção que isso aqui é importante. É um remédio para muita gente que... Alguém aqui já fez um lançamento e vendeu um curso? Ou hora de trabalho? Ou consultoria? Alguém já vendeu 1, 2, 3, 0? 1, 2, 3. Quem aqui já vendeu muito pouco? Muito pouco. Fez um lançamento enorme, trabalhou, gravou vídeo e não vendeu quase nada. Eu aposto que você não fez. Eu aposto que você não... Olha lá, o Matheus Camargo falou, eu vendi 4. O Enzo falou, eu vendi 2. O Vinícius falou, eu vendi 2. A Luana falou, eu vendi 3. Presta atenção. O Murilo falou, eu vendi 1. Fabiano falou, eu vendi 2. Presta atenção. Quando isso acontece, o espírito de vocês fica fraco. Vocês sentem medo. Vocês não se sentem nem seguros para fazer um próximo lançamento. O que o cérebro de vocês faz? Ele alonga. Então, se você pudesse fazer um lançamento daqui a 2 meses, você ia demorar mais 6 meses para lançar. Porque você não quer sentir aquela sensação de novo. Você não quer olhar o Hotmart e ver que vendeu pouco. Você não quer olhar e falar, puta, a Lisandra e o Fagner falaram, nós não vendemos nenhum. A Lisandra falou, vendi 0. E o Fagner falou 0. O que acontece? Você tinha um cronograma. Você tinha um cronograma de 12 meses. Você ia vender 4 vezes. A cada 3 meses você ia fazer uma venda. E aí em janeiro você faz a sua primeira venda. E aí você vende 0. Seu espírito fica tão fraco que só vai lançar aqui. E esses 2 outros carrinhos que serviriam para você aprender mais coisas, coletar mais depoimentos, jogar o jogo e melhorar com ele, você não faz. Está com muito medo aqui. Aqui é só dor. Aqui é dor, ansiedade, dormir mal, pensar se você para, pensar se você desiste, vai para o concurso público, vai para o CLT. Isso vira só dor. Eu te digo uma coisa, muita gente que poderia... Quem aqui já pensa em lançar pelo menos 1 ano? Quem aqui tá 1 ano assim, no vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai, 1 ano. Quem aqui tá preparando o produto que sabe que já tá acabado há muito tempo, que já tá pronto para ir pra rua há muito tempo, mas não lança. Não lança porque tem medo, não lança porque tá inseguro, não lança porque, putz, vai que vende 0. Tem gente que tá anos assim, tem gente que tá 3 anos assim. Nós temos um aluno, João Marco, eu acho que ele demorou 5 anos para lançar e tá vendendo pra caramba. 5 anos. Deve ser uns 5 anos que o João Marco tá lutando pra lançar. Qual é o problema? Eu vou mostrar para vocês agora. Vocês sabem que eu construí essa empresa repetindo que não existe hack, né? Agora o Ícaro vai pagar a língua, porque agora eu vou contar um hack para vocês. Mas não tem problema, é só dizer que o nome não é hack, é técnica. E aí tá tudo bem. Eu vou contar uma historinha para vocês, uma técnica que, na minha opinião, é a melhor coisa que você pode fazer em 2 casos. Primeiro, se você tem muito medo de lançar porque você não quer se frustrar, você não quer vender 0, você tem vergonha, você tá ansioso, você tá inseguro. E o segundo ponto, para você perder de vez esse medo, para você evitar esse resultado ruim. Por que vocês vendem pouco? Por que as pessoas vendem pouco no começo? Por diversos motivos, mas um deles está sempre presente, porque eles querem fazer a mesma oferta que eu faço. Vocês não têm o mesmo portfólio que eu,
Vocês não têm a mesma quantidade de seguidores que eu, vocês não têm a mesma autoridade que eu tenho, vocês não têm as mesmas técnicas que eu possuo, vocês não têm o background que eu possuo, vocês não têm a história toda de lançamentos e de projetos que eu tenho, só que vocês querem fazer a mesma oferta que o Sobral faz. Vocês querem fazer a mesma oferta que o Érico faz. Vocês querem fazer a mesma oferta que o Ladeira faz. Com a mesma quantidade de escassez. Vocês conseguem concordar comigo que quanto mais estrutura, quanto mais autoridade, quanto mais prova social, menos você precisa de uma oferta? A Lara simplesmente fala assim, olha pessoal, compra aí, daqui a 2 dias eu fecho. E vende pra caramba. O Ítalo nem página de vendas tem. O Ítalo manda arrastar direto pro checkout do Hotmart. Ah, por que o Ítalo consegue fazer isso e ter tanta conversão? Porque ele é o Ítalo. No discurso do Ítalo, com os seguidores do Ítalo, com o retrospecto do Ítalo, com a força do personagem do Ítalo. Ele fala, arrasta pra cima aí no carrinho e compra. Só que quem tá começando agora tem que entregar mais. É que nem o cara feio que pegou uma Miss, o cara tem que correr, bicho. O cara não pode ficar aqui bonitão, não. Ah, vai, fica dançando aí pra mim. O cara tem que remar, se o cara é feio, o cara tem que remar. Ô, diretor, já tá rindo, né? Vai uma parte pra ser tirada aí. Não, o cara é feio pra caramba. O cara tem a cabeça de baiacu. Aí o cara pega uma mulher bonita e o cara quer pagar de gatão, o cara gatão fica aqui, ó. Pá, corre pra cima de mim, mulher, tô suave. O cara é feio, o cara tem que remar. Quem tá começando agora tem que fazer uma oferta muito maior, muito mais forte, muito mais agressiva do que as pessoas que já estão posicionadas fazem. E aí vem o ponto, vocês não têm a autoridade que nós temos, mas vocês querem fazer a mesma oferta que eu faço. Eu vou fazer uma oferta aí, teste 7 dias, se gostar, gostou, se não gostar... Não, bicho, você tá começando agora. Tu não tá chegando de Land Rover na balada, Rolex no braço. Tu tá chegando ali de Uber X ainda, né? Nem Black. Tem que correr. Qual é o principal problema que fazem vocês venderem pouco? Vocês querem fazer ofertas civilizadas. Oferta para quem está começando é aquela oferta no-brainer, terra arrasada, oferta ridícula. Por quê? Para você conseguir o seu primeiro ciclo de clientes. Aula lá 147. Vão assistir a aula 147. Então vamos lá. Qual é a pergunta que eu faço? Quem aqui não lançou e tem medo de lançar e vender pouco? Eu sei que vai ficar um monte de gente. Eu. A pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: qual é o menor número de cursos que você gostaria de vender? Menor número de cursos que você gostaria de vender. Digamos que você... eu não sei a quantidade. Então, digamos que pense em dinheiro. Quanto você gostaria de levantar no seu primeiro lançamento? Quanto você gostaria de levantar no seu primeiro lançamento? R$10.000. Ícaro, eu gostaria de levantar no meu primeiro lançamento R$10.000. O que você faz então para garantir esses R$10.000? Digamos que você vai vender um curso de R$97. Você pega esses R$97, vê quantos cursos você precisa vender para poder alcançar esses 10.000. Devem ser uns 110, porque tem a taxa de ADM do Hotmart, uns 115. Deve ser mais ou menos isso. Entre 110 a 120. É isso que você precisa vender. E o que você vai fazer? Você vai pegar o seu curso, encher ele, produzir um curso grande, de modo que você possa vender ele por 397,
497. Curso grande, bem feito. Mas você vai entregar ele por R$ 97. Por quê? Porque é uma promoção de lançamento. Apenas as primeiras 100 vagas. Porque 100 é o número mais bonito que 115, né? O pessoal tá falando aí 103, 104, mas bota a taxa de ADM aí do Hotmart, tem um pouquinho mais. Vamos dizer que 115 é um número meio zoado, né? Por que ele escolheu 115? Por que ele quer esse dinheiro? Então bota 100 vagas. Você vai ganhar uns R$ 9.200, R$ 9.300, alguma coisa assim. Essa oferta é uma oferta do cacete. Essa é uma oferta campeã. 497, curso completo, por 97. Mas presta atenção nisso daqui. Não é tanto o 497, não é tanto o suíte do preço. Não é no suíte do preço que você tá forte. Não é no suíte do preço que você tá forte. Você tá forte no suíte do preço quando você diz limitado a 100 vagas. É aqui que você pressiona tudo. Ih, zoei o bagulho. Pronto. É aqui que você tá forte. Ah, Ícaro, mas aí eu não vou travar o preço, o caixa? Aí eu não fico travado, redeado em R$ 9.300? E se eu fosse vender mais? Você está abrindo mão de dinheiro por conversão. Você está abrindo mão de dinheiro por caixa. Você já começa a sua primeira oferta com a oferta mais forte possível. E por que, Ícaro, é o mais forte possível? Para quebrar o pior de todos os medos, o medo de fazer o primeiro lançamento e dar errado. Então é assim que se usa escassez. A autoridade. A autoridade também tem o seu momento. É o seguinte, já vou falando aqui para vocês que eu vou dividir essa aula em duas partes. Então eu vou falar sobre as primeiras 3 e na aula que vem a gente fala sobre os próximos 3. Fica uma aulazinha de 1, 2 aí, bonitinho. A autoridade... Da mesma forma, a autoridade tem tempo para você usar. A autoridade tem tempo para você usar. Quando você utiliza a autoridade, tem 3 momentos. Primeiro, na live de apresentação. Você utiliza a autoridade na live de apresentação. Por quê? Porque muita gente quer entrar na live para saber quem você é, para decidir se vai assistir ou não o desafio. Então, logo no comecinho da live, pessoal, a autoridade são 2 minutinhos. 2 minutinhos. E vou te dizer mais. Os 2 minutinhos são divididos. Não existe nada mais chato. Tem advogado aqui? Não tem nada mais chato do que reunião de advogado. Olá, nobres amigos da mesa. Quero começar cumprimentando o colendo colega Carlos Alberto. Carlos Alberto é bacharel em Direito pela Unisantos, com mestrado pelo Largo São Francisco, doutorado pela Universidade de Coimbra, fez 4 pós-graduações em Direito Marítimo, Portuário, Tributário e Previdenciário. Nosso colega fez 7 artigos publicados pela Revista dos Tribunais. Ninguém tá nem aí pra isso, entendeu? E é um saco, porque vem o segundo e é a mesma coisa. E aí vem o terceiro e é a mesma coisa. Aí passou 4 horas e os velhos não saíram nem da apresentação ainda. Como é que você usa a autoridade bem? Você tem um desafio, você tem uma transmissão de 60 minutos, você usa os primeiros 40 segundinhos se apresentando. Aqui no meio, você conta um caso que reforce a sua autoridade. E aqui, logo depois, você pega outro. Então aqui, como é que eu resolveria? Eu já começaria soltando tudo que eu fiz e o novo mercado, o tamanho dele, quanta gente atingiu. É uma tremenda autoridade. Um cara que está falando para 30 mil pessoas, ele tem alguma coisa para contar. Aqui, eu contaria um case do Brasil Paralelo. E aqui eu contaria um case do Código da Riqueza. É autoridade do mesmo jeito. Só que se misturou no conteúdo, entendeu? Você não ficou chato.
Tem muita gente que não consegue usar autoridade porque quer parecer muito autoridade. Cara, a minha autoridade é aquela que você vai contando assim, ó. No meio de uma conversa você solta. Puta, cara, e quando eu fiz o Brasil Paralelo, aqueles múltiplos 7 em 7, que as pessoas não estavam acreditando, e puta, a gente ganhou uma plaquinha logo do lançamento, e não sei o que, enchemos vários cinemas. Então, vamos voltar aqui no assunto. Cara, puta autoridade agora. Sprintada. Blá, 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 blá. 3, 4 palavras de autoridade aí no meio de uma conversa de pão. De tomar café com pão. Dilui no discurso. É isso que você tem que fazer. Na live de apresentação. A autoridade tem que estar na sua página de vendas ou na sua landing page. Eu não gosto de usar muito na landing page, mas é porque eu já tenho um certo nome. Eu usaria no começo. Eu usaria na página de vendas. A Érica fez uma pergunta muito boa e o Matheus já respondeu. Eu gosto de pessoas objetivas assim, que nem o Matheus. A Érica falou, e quem não tem tanta autoridade no assunto? O Matheus respondeu, não use esse gatilho. Mas eu acredito nisso. Cara, Ícaro, eu não tenho tanta prova social. Não use. Faça o evento de graça, pergunte o feedback das pessoas, colete o feedback e aí você tem prova social. O jogo é esse. Você usa o que você tem. O que você não tem, você não usa. Ou você constrói o que você não tem, ou você não usa mesmo e foca nos outros pontos. Página de vendas. Então você vai usar na live de apresentação, na página de vendas, e aí vem outro ponto. Eu gosto de usar a autoridade no e-mail de obrigado. Que é o pós-compra, né? Porque a autoridade ela é um recurso tão reptiliano, tá tão na cabeça do cara, é tão um cérebro antigo. É tipo médico. Se você vai ser atendido por um designer, você vai contratar um serviço pro seu site, você vai contratar um fotógrafo. O fotógrafo atrasa 3 horas. O que acontece? Você apavora o fotógrafo. Ô, você tá louco? 3 horas, cara? Por que eu vou te atender? Você tá maluco? O médico atrasa 3 horas. O que você faz? Você fica sentadinho, calado, boquinha fechada, e quando ele chama você, oi doutor, tudo bem? Ah, como é que o senhor tá? Como é que seu pai tá? Pode ser que o fotógrafo ganhe 50, 60 mil por mês, e aquele médico ganhe 8. Mas ainda existe uma herança no nosso cérebro que faz com que a gente ligue a autoridade a respeito. E médico tem autoridade porque ele tem autoridade há muito tempo. O e-mail de obrigado, quando você reforça a sua autoridade, você reforça os seus números, você está lembrando o quê? Ei, você lembrou por que você escolheu esse curso? Você escolheu esse curso porque ele tem credibilidade. Você escolheu esse curso porque eu tenho autoridade. E foi uma ótima escolha, meus parabéns, você escolheu certo. De alguma maneira, em algumas pessoas, e não são poucas, isso amansa o desejo de pedir chargeback. Então eu gosto de usar autoridade nesses momentos. Aonde é errado usar autoridade? Eu vejo muita gente usando assim. Os caras de marketing digital ficam toda hora falando do que eles fizeram, do que eles fizeram, do que eles fizeram. Deixa de ser conteúdo e passa a ser propaganda. E ninguém entra nos stories para ver propaganda, porque ninguém assiste o Corinthians e Palmeiras para ver show do intervalo. Você assiste para ver o jogo. Você tá lá para ver conteúdo, meme, vida real, teus filhos, Mateu comendo com a mão. E não para ver, olha, quando eu fiz esse lançamento, olha quanto eu fiz aqui, olha quanto eu fiz ali. A autoridade deve ser usada nesses 3 momentos. Live de apresentação, página de vendas, e-mail de obrigado. Para a semana que vem, nós vamos ficar com o gatilho de compromisso. Eu adoro esse gatilho. Esse gatilho tem um momento muito específico que dura 10 segundos. 10 segundos e que aumenta pra caramba a conversão. É o tal, não só o compromisso público, como o compromisso individual. Usam muito em vídeo de vendas. Empatia, que é o gatilho mais distribuído. É o gatilho onde aparece em todo momento da comunicação. Você deve ser empático sempre.
e a aprovação social. Na aula que vem, a gente fala sobre cada uma delas, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um jeitinho diferente aí para nós falarmos sobre gatilhos mentais. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.